Olá, menininhas e menininhos! Hoje nós vamos para a quarta e última lição do capítulo 13 de 1 Crônicas. E nós vamos ler novamente o versículo 9 e 10. E a Bíblia diz: Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Aqui nós lemos dois textos que deixam a gente confuso, né? Porque a Bíblia diz que Uzá estava acompanhando ali o desenvolvimento daquele trajeto, estavam caminhando, levando a arca estava em cima de um carro de bois, e então de repente os bois tropeçaram, diz a Bíblia, os bois tropeçaram. No momento em que os bois tropeçaram, a arca cambaleou. A arca queria cair e de repente Uzá foi segurar a arca. E aí, nesse momento, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Ou seja, Deus feriu Uzá. A Bíblia é clara, foi Deus quem matou Uzá. Olha que coisa terrível, né? Falar isso, às vezes a pessoa vai dizer, nossa, né? Que coisa terrível. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Deus matou Uzá. Agora vem aí algumas perguntas, né? Primeiro, por que Deus matou Uzá e ficou tão irado com Uzá? Segundo, Uzá não estava fazendo uma coisa boa? Deus mata pessoas que fazem coisas boas? E terceiro, por que os bois tropeçaram? Então vamos responder essas três perguntas para que a gente possa entender. Primeiro, por que Deus ficou tão irado com Uzá? Bom, quando a gente lê a Bíblia no livro de Levíticos, você encontra algumas informações que Deus nos dá. E a Bíblia diz que Deus sempre foi um Deus muito organizado. E toda vez que a arca ia ser transportada, quando era um local longe, né, como esse local que era aproximadamente uns 12 quilômetros, um carro novo era construído para transportar a arca. E tinha um grupo de pessoas que era responsável por fazer o carro. A construção do carro ficava na mão dos gersonitas e dos meraritas. Eles eram responsáveis por construir um carro novo para transportar a arca. Então vinha um segundo grupo de pessoas, que eram os coatitas, que eram aqueles que guiavam os bois. Eles iam à frente do carro de bois, pegavam as rédeas e iam cuidando para que aquilo que aconteceu nessa história não acontecesse, para que os bois não tropeçassem e não houvesse nenhum empecilho. E havia também um outro grupo envolvido, que eram os levitas e os sacerdotes, que tinham autorização de Deus para tocar nos móveis do santuário. Aqueles móveis, eles eram muito importantes, e não era qualquer pessoa que podia tocar. E a Bíblia diz em Números 4:15, se você ler esse texto, a Bíblia vai dizer lá que os filhos de Coate, a família dos coatitas, eles tinham um dever. O dever deles era guiar o carro de bois. Deus é organizado. Cada pessoa tem uma função. E Deus deu a função para a família dos coatitas de guiar o carro e cuidar dos bois. E Uzá fazia parte dessa família. Então a pergunta é, por que Deus ficou tão irado com Uzá? Porque Uzá abandonou o seu posto de dever. Sabe aonde Uzá deveria estar? Lá na frente do carro, cuidando dos bois. Mas sabe o que aconteceu? Uzá foi lá atrás e ficou atrás da arca. Porque veja bem, a Bíblia diz que a arca cambaleou. E Uzá foi segurar a arca. Isso significa que ele estava atrás do carro de bois, não à frente. Então ele abandonou o seu posto de dever, ele abandonou a sua responsabilidade. E Deus fica chateado quando nós abandonamos a nossa responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Sabe, tem pais que acham que os outros têm que educar os filhos deles. Isso é uma coisa que deixa Deus chateado. A responsabilidade de criar, de educar os filhos é dos pais. Os pais não podem atribuir isso a outras pessoas. Então, Uzá tinha uma responsabilidade, cuidar dos bois, mas ele não cuidou. Ele deixou os bois à deriva e, no final das contas, os bois acabaram tropeçando porque não tinha ninguém cuidando. Então, você veja que interessante. Agora a gente começa a perceber que Uzá não era o salvador da história, ele era o causador. Porque se ele estivesse cuidando dos bois, os bois não teriam tropeçado. Segunda lição que a gente aprende aqui nessa história. Por que Uzá segurou a arca com medo que ela caísse, pensando que ela iria cair? Porque Uzá, ele tinha aquela fé que é uma fé que não agrada a Deus.
Sabe aquelas pessoas que têm uma fé que não acreditam na direção de Deus quando as coisas estão ruins? Quando as coisas acontecem, quando as coisas ruins acontecem? A arca cambaleou e parecia que ia cair. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquela arca era o símbolo da presença de Deus. Jamais Deus permitiria que aquela arca caísse. Mas Uzá achava que Deus precisava de ajuda. E aqui fica uma grande lição para mim e para você. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da minha ajuda. Quem precisa da ajuda de Deus sou eu. Quem precisa da ajuda de Deus é você. Então, não queira ajudar Deus. Todas as pessoas que tentaram ajudar Deus se deram mal. Sara quis ajudar a Deus dando um filho para Abraão. E aí, nós sabemos da história que aconteceu. Ela fez Abraão e Agar terem um caso, tiveram um filho, deu a maior bagunça. E até hoje está lá a bagunça por causa das consequências da decisão que Sara tomou. Então, não compensa ajudar a Deus. Não adianta querer ajudar a Deus. O que nós devemos fazer é cumprir as nossas tarefas. Qual é a sua tarefa? Cumpra ela. Se você fizer isso, Deus vai ficar satisfeito. Entendeu? Qual é a sua responsabilidade? Qual é o seu dever? Faça isso. Então Deus vai ficar feliz e satisfeito se você fizer tão somente aquilo que Deus colocou a sua mão para fazer. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz: tudo o que te vier à mão para fazer, faça. Porque no além, na sepultura, para onde você vai, não há obras, nem sabedoria, nem conhecimento, não tem ciência. Então, tudo que vier à nossa mão agora, nós devemos desempenhar da melhor maneira possível. Então, nós vemos na última lição do capítulo 13 de Crônicas, que Uzá não foi morto por Deus porque era um homem bonzinho, mas porque ele era um homem irresponsável, porque ele era um homem que estava tentando fazer o que Deus não mandou, e porque ele era um homem que não estava cuidando do seu dever, não estava desempenhando o dever que ele deveria desempenhar. E por isso Deus sabia que ele era um homem que não levava as coisas de Deus a sério, e acabou perdendo a própria vida por causa disso. Que Deus possa nos abençoar a levarmos as nossas responsabilidades a sério. E Deus vai ficar feliz se nós fizermos isso.